Fala, doutora Juliana, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tudo bem? Poxa, prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter aceitado falar um pouquinho, né, da sua experiência como corredora e como doutora, como cardiologista. Acho que vai ser um papo super enriquecedor. Então, eu te agradeço mesmo. E para quem não te conhece ainda, pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua história como cardiologista e como corredor. Eu acho que esse link vai ficar bem legal. Seja bem-vinda mais uma vez. Primeiramente, então, obrigada, né, Diego, pelo convite aí. É um assunto que eu gosto muito e principalmente para um público que eu me identifico, né? Então, estou muito feliz por esse convite, poder estar aí transmitindo essas informações para o pessoal. Então, eu sou cardiologista, né? Hoje trabalho em São Paulo. Me formei no Dante Pazanese aqui em São Paulo e tenho também uma especialização aí na parte de ergometria, né, de Ah, testes legal. de esforço. Trabalho bastante com esses exames e por esse histórico também, né, com corrida, porque eu sou corredora, já fiz maratona, né? Tem um contato muito grande com a cardiologia do esporte, com o atendimento de esportistas e atletas, né? Ah, que legal. Eu vi também algumas postagens. Você pratica o triatlo também? Ou era impressão minha? O triatlon é assim um sonho Ah, futuro, legal. que a pandemia deu uma postergada aí nos planos, mas realmente é uma modalidade que eu tenho muita vontade de progredir aí. Tenho bike, já pedalo um pouco, mas realmente o treino para triatlon exige um pouco mais da gente e aí a pandemia deu Sei. uma atrapalhada aí nos planos. Ah, que legal. Eu falo isso porque eu comecei na corrida e acho que acaba sendo uma tendência, né? Da corrida você acaba indo para o triatlo, não todo mundo, mas assim, quem gosta principalmente de distâncias mais longas, você Sim. acaba indo ali para o triatlo. E eu fui também, eu só fiz duas provas até hoje, eu fiz dois sprints, né, que é aquela prova mais curtinha, mas assim, Uhum. sou mega, mega apaixonado, assim, minha meta de vida é fazer o Iron. Sim, é uma das coisas que eu quero fazer na minha vida ainda, assim. Então, Sim. eu sou apaixonado, assim, eu gosto bastante. E aí vi que você pedalava, eu falei, de repente ela pratica também. Mas assim, o que eu mais gosto não tem jeito é a corrida, assim, posso dizer que é o meu forte por ter mais vivência, ter mais experiência, né, Sim. na atividade de corrida. Então, dos três ali é o que eu mais me sinto à vontade. O mar, eu vou porque tem que ir, a bike eu gosto, mas a corrida é o que me chama mais atenção. Mas Sim. que bom ter você aqui para a gente bater esse papo. Então, eu já quero começar falando um pouquinho, né, de frequência cardíaca. Não tem como a gente estar conversando com uma cardiologista e não falar de frequência cardíaca. Eu vi muitas suas postagens, as pessoas perguntam muito sobre isso, né, Sim, muita pergunta caixinha de bastante. pergunta bastante, assim como pergunta para mim, e por isso que eu achei legal fazer esse link, essa troca. É, não sei como você visualiza, como você vê, como você enxerga essa questão daqueles cálculos que existem para a gente saber a nossa frequência cardíaca máxima. Né? Quando a gente vai fazer prescrição em cima da frequência, a gente tem o famoso cálculo do 220 menos a idade, que a gente acaba descobrindo de uma forma subjetiva um valor numérico que seria o seu máximo. E aí a maior preocupação dos corredores, dos meus alunos, quando você faz aquele cálculo, sem você colocar uma frequência de repouso, por exemplo, sem individualizar, né, aquilo, fica um valor, mas aquele valor às vezes não atende para você, e muitas das vezes numa corrida você acaba fazendo trechos Assim. às vezes até longos acima da sua frequência máxima. E aí você, como cardiologista, como que você vê a questão de a gente se guiar pelo cálculo como referência do máximo primeiro isso, para a gente passo a passo. Como você enxerga a questão do cálculo para a gente se guiar por aquela frequência máxima? Você não acha legal? Você acha que dá para fazer, mas tem que ter um pouco de cuidado? Assim, primeiro, essa fórmula, né, que é a mais utilizada, 220 menos a idade, como tu falou, ela leva em consideração principalmente a idade, né? Então, às vezes ela não individualiza tanto e a gente sabe que por mais que a gente tenha essa base, né?
cada indivíduo tem as suas características e isso pode ter variações. Então, e outra coisa é que essas fórmulas elas são muito antigas, elas são de estudos de muitos, muitos anos atrás, tá? Acho que 1975 é o estudo da fórmula de 220 menos a idade. Então, e são médias populacionais. Então, a gente vai ter pessoas que não vão se enquadrar ali naquele valor, né? E a gente tem uma taxa de erro até grande se a gente for pensar em se basear o treino só nesse cálculo, né? Porque ele pode errar em torno de 10 a 20 batimentos por minuto. E aí, se a gente levar isso para zonas de treino, né, para a orientação do treinamento pela frequência cardíaca, que seria aí uma orientação bem específica, né, em que a gente quer afinar o nosso treino, a gente Sim. vai ter um erro muito grande, pode vir a ter um erro muito grande, né? Algumas pessoas vão se encaixar nesse cálculo, mas outras vai sair totalmente desse padrão e acaba que o treino delas vai ficar errado também. Então, a gente pode usar esses cálculos como uma base, uma ideia mais em saúde, mas para treino eu acho que a gente acaba perdendo por causa dessa possibilidade aí de erro de 10 a 20 batimentos por minuto, né? Não, perfeito, perfeito essa colocação. Quando eu faço a prescrição, né, de treinamento, da corrida principalmente, eu costumo falar muito mais ou menos isso. E eu vou muito em cima do que o aluno mais ou menos busca, do que o aluno mais ou menos está acostumado. Nem todo mundo tem uma fita, nem todo mundo tem um relógio que marca a frequência, nem todo mundo tem essa possibilidade de imediato ali de acompanhar valores numéricos da frequência. Uhum. E aí eu deixo super à vontade, mas tem alunos que ainda procuram, tem alunos que ainda gostam de correr em cima da frequência, de ver as zonas e ver que apitou, passou, ele volta, que respeita muito isso. Aí, entrando nessa questão da frequência, aí já vem uma pergunta também em cima disso. A gente sabe que a frequência cardíaca ela acaba tendo algumas variações de acordo com até o estresse, temperatura, enfim, tem algumas coisas que podem interferir nisso. Por conta disso, você acha que ela acaba perdendo um pouco de credibilidade também na prescrição, por conta dessas variações que podem acontecer, principalmente que eu coloco como geralmente estresse e temperatura. Você vê que ela perde um pouquinho de credibilidade ou dá para a gente trabalhar mesmo com essas variações? Eu acho que dá para a gente trabalhar com variações, né? E a gente tem que conhecer também o momento, né? Por exemplo, como tu falou, se está muito quente, a tendência é a frequência ficar mais alta. Se é um treino mais longo, a gente tem uma tendência também a subir para uma frequência um pouco mais alta. Então, assim, eu acho que dá, mas às vezes não ficar só preso nisso, né? Então, ter a orientação não só pela frequência, mas também conhecer as outras variáveis, né? Como o Perfeito, pace, a sensação perfeito. de esforço. Então, a gente não ficar só preso nisso. E nos conhecer também. Isso que é o que eu gosto em relação à frequência cardíaca, é porque a pessoa que ela conhece os seus padrões, quando tiver uma coisa muito alterada, ela também vai, né, ligar aquele alerta e às vezes não vai forçar tanto naquele treino, vai reduzir um pouco e avaliar o que está acontecendo, né? Perfeito. Você falou muito bem em relação a pace e percepção de esforço, que é até uma coisa que eu ia pontuar também. Eu gosto muito de fazer esse link. Com o pace eu também gosto de fazer, mas principalmente com a frequência cardíaca. De fazer esse link da prescrição. O pace, perdão, a frequência cardíaca com a percepção de esforço. Eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo ter bons resultados em cima apenas da percepção de esforço. Como eu falei para você, eu tenho muitos alunos que não têm uma fita, não tem um relógio que marca frequência cardíaca. Às vezes tem um celular, tem um aplicativo que marca a distância, mas ele só bota no braço e vê a distância final, só vê o pace final, não consegue fazer aquele controle, né, a cada metragem. Então, eu trabalho muito em cima da percepção e eu tenho tido bastante resultados legais em cima da percepção comigo, né? É claro que eu uso relógio, mas assim, eu consigo trabalhar muita percepção também comigo e com meus alunos. Então, eu estou vendo que é uma forma bem interessante de prescrever. E aí, quando eu encontro alunos que querem trabalhar em cima da frequência cardíaca ainda, eu trabalho muito esse link.
né, da percepção, uso aquela escala de 0 a 10, que é aquela escala adaptada de Borg, eu uso bastante ela, e tento adaptar ela também para uma escala de 1 a 5, porque eu também vi que tem pessoas que não, de 1 a 10 se perde, né, na percepção, não consegue, fica muito grande, assim. Aí de 1 a 5, é como se eu pegasse aquelas zonas de pace, né, de zona 1, 2, 3, 4, 5, e colocasse a zona de percepção ali dentro. Então eu estou tendo bastante resultado em cima da percepção, principalmente quando eu linko ela com a frequência. Eu tenho achado que é um caminho bem interessante de prescrição e de fácil entendimento. Assim, ó, você tem que correr 1 quilômetro agora forte. O forte é o forte. Independente do valor que vai estar, independente do pace que vai estar, ela vai sentir aquele forte. E aí, cada vez, quanto mais você treina isso, mais você consegue ter essa percepção. Sim, a gente vai se conhecendo, né? Do que é o forte, do que é o fraco. E outra coisa, né, que eu acho que é interessante a gente pontuar em relação à frequência cardíaca, é que os relógios, eles também não são 100%, principalmente os relógios de pulso, né? A gente já tem alguns estudos comparando marcas de relógio e comparando com a cinta cardíaca. A cinta, ela é o mais preciso, né? Porque ela detecta atividade elétrica do coração. Agora, os medidores de pulso, eles têm alguma variação e às vezes essa variação é grande. Então, a gente tem que também estar atento a isso, né? Que pode ter algum erro naquela medida ali. Perfeito. O Paulo César acabou de colocar ali em cima, eu estava dando uma... Voltei ali, ele botou assim, ó. Na corrida estou usando o relógio Garmin 35, marca de batimentos cardíacos e alguns chegam ao pico máximo de 170. Você afirma que realmente o relógio marca certinho? É o que a gente acabou de falar. Se não for a fita já ainda tem ainda, já perde alguma coisa. Erro, mas o relógio ainda tem mais essa questão da variação. Então, Paulo... chamou muita atenção nos estudos que a marca que mais se aproximou da fita cardíaca, pelo menos nos estudos que foram realizados, e já faz alguns anos, foi o Apple Watch, né? Que nem é um relógio assim que o pessoal da corrida use muito, né? Feito para isso, né? O Garmin, ele perdeu um pouco ali em relação à precisão, tá? Desse relógio de pulso. E os estudos não analisaram os relógios da Polar, que são muito bons aí em relação à precisão de frequência cardíaca. Então, precisaria mais estudos para a gente dizer exatamente, mas já chama atenção isso, né? Então tem que... A gente pode confiar, mas assim, não ficar tão preso só nisso e ter noção de que às vezes pode errar mesmo, né? Perfeito. Eu acho que o que fecha essa questão da frequência cardíaca é isso. É você ter os valores numéricos como referência, mas se conhecer cada vez mais. Eu acho que você se conhecer, você vai saber se aquele valor realmente está próximo do ideal ou não. Eu acho que o entendimento seu em relação àquela frequência é que vai determinar se aquilo está bom ou não. É claro que o valor numérico, ok, mas você se conhecendo, eu acho que é o caminho assim, para o sucesso, é o mais importante. E aí, galera que eu não falei ainda... Galerinha, olha só, faz o seguinte, clica aqui no Evanzinho, manda essa live pra galera, que eu sei que você tem amigos que precisam saber essas informações, tem amigos que querem tirar dúvida, daqui a pouquinho a gente vai entrar na questão do Covid, na questão de máscara, que é um assunto ainda... Mesmo a gente já estando um ano, né, dentro desse universo da pandemia, a gente tem muitas dúvidas ainda, então daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse detalhe, então já coloca aqui o dedinho no aviãozinho, manda pra galera. E Juliana, eu queria então entrar um pouquinho agora no assunto do teste de esforço. E aí, eu vou te falar de uma particularidade minha, tá? Que de repente pode ser até o exemplo de algumas pessoas que estão vendo a gente agora. Eu tenho, teoricamente, uma certa questão da hereditariedade para ter uma pressão alta, porque meus pais são, e sempre que eu verifico, ela está mais alta. Tá. Ah, poxa, eu não sei se é aquela síndrome do jaleco branco, mas assim, é quase certo que deu verificar e tá alguma coisa por 9, alguma coisa por 10. Uma vez eu lembro, na faculdade, lá em 2006, saindo de uma aula teórica, saí da aula teórica, assim, descansado, assisti uma aula teórica, fui pra praça de lanche, e tinha o pessoal da enfermagem fazendo trabalho da enfermagem. Ah, poxa, vem aqui, vamos ajudar a gente. Aí botei o braço, claro, pô, verifica aí. Aí a menina estava estudante, né, verificou uma vez. Aí verificou 2, eu falei, pô, estranho, ela deve estar aprendendo ainda. Verificou 3. Ela, posso chamar o professor? Eu falei, pode. Aí o professor verificou, estava 16 por 10. Eu
como estou aqui com você agora, normal. E desde lá, isso é o fato que me chama a atenção, por isso que eu lembro até do período, desde lá, eu noto que ela tem essa tendência, tá? Não Uhum, sinto nada, mas assim, tem essa tendência. Aí já fiz teste de esforço, por conta disso, já fiz alguns exames complementares, mapa, Holter, uhum. mas não lembro agora dos resultados, enfim, já tem alguns anos. Mas o ponto que eu queria chegar assim, em que momento que a gente vê, sabe que a gente precisa fazer um teste de esforço para identificar o quê? Porque Uhum. ali eu identifiquei, opa, acho que ela está alta. Eu corro, na época eu já corria. Pô, acho que eu vou fazer um teste. Mas é isso mesmo? Só porque a pessoa corre, deu uma pressão alta num dia, é o caso de fazer um teste de esforço? Eu queria só que você fizesse esse link, que eu acho que isso é um tema muito importante. Uhum. Assim, o teste de esforço, o teste ergométrico convencional, né? Ele é um exame muito acessível e por isso ele é um dos exames mais utilizados para check-up, né? Para avaliação de Sim, rotina cardiológica, tá? Porque ele avalia o comportamento do coração no esforço, né? Isso pela monitorização do eletro de esforço, pressão, comportamento da frequência cardíaca e também sintomas, se a pessoa apresenta algum sintoma ao esforço máximo, né? Vai desde o esforço leve até o esforço máximo. E aí, nisso, principalmente por alterações no eletro, a gente pode diagnosticar ou avaliar a necessidade de outros exames mais invasivos ou às vezes mais sim. especializados, né? Por isso que esse é um exame muito utilizado para triagem, para check-up, para avaliação pré-participação, pré-exercício, né? E o que a gente busca principalmente se tem alguma alteração no esforço, porque no esforço nosso coração é exigido mais, em torno de 5 vezes mais do que quando a gente está no repouso. E nisso, se a gente tem alguma obstrução nos vasos do coração, se a gente tem alguma alteração aí na parte elétrica ou estrutural do coração, por essa exigência maior do coração, pode vir a faltar oxigênio e aí gerar Uhum. arritmias, gerar alterações no eletro. E aí é por isso que a gente usa muito o teste ergométrico, né? Quando que ele está indicado? De uma maneira geral, a gente diz que acima de 35 anos está indicado começar a fazer um check-up cardiológico. Por quê? Acima de 35 anos é quando começa a aumentar o risco cardíaco, né? O risco principalmente de Entendi. infarto, que é a doença aí que mais mata no mundo, né? E Uhum. antes disso, né? Relacionado agora ao exercício físico, até hoje postei um rios aí sobre isso. A gente vai indicar a avaliação com o cardiologista antes de começar um exercício físico para aquela pessoa que tem alguma alteração já sabe que tem alguma alteração cardíaca, ouviu falar que tem algum médico disse que ele tem alguma alteração cardíaca, se toma algum remédio para pressão ou para qualquer outro problema cardíaco, se sente ou já sentiu dor ao realizar um esforço físico, se já teve alguma tontura ou desmaio relacionado com o exercício. Esses são os principais. E para aquelas Entendi. pessoas que fazem exercício físico de alta intensidade, competitivo, né? Que a gente sabe que a exigência do coração vai ser maior ainda. Atletas, e hoje até mesmo nos atletas amadores, porque a gente sabe que o pessoal tem treinado forte, né? Sim. E vai fazer uma maratona, a gente sabe que é um exercício bem extenuante. Então, é indicado, sim, fazer uma avaliação com cardiologista que, na maioria das vezes, vai incluir aí um teste de esforço. Ah, legal. Eu lembro que, se eu não me engano, já fiz uns dois, assim, mas assim, mais por conta disso, né? Porque eu Uhum. sempre corri, sempre Tinha só. pratiquei, e aí eu Uhum. comecei a ver que tava tendo essa alteração da pressão, e aí eu fiquei realmente preocupado, e aí ia no médico, aí, não que eu pedia, né? Mas eu falava, ó, a situação mais ou menos é essa, e eu acho que de repente seria legal. Aí ele acabava passando um check-up assim, completo. Só que eu No confesso caso que eu da não lembro. hipertensão, a hipertensão ela é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, né? Então, por isso que é importante também essa avaliação, mais para essa triagem de doenças mesmo, e também para a gente avaliar o comportamento da pressão no esforço, tá? Se ela tem um comportamento de subir demais, que é normal a pressão subir no esforço.
Sim, Só que às sim. vezes ela pode subir muito rápido em algumas pessoas. Então a gente avalia que nos primeiros estágios ali do exame, a pressão subiu muito, isso já é um alerta, né? Ou então subir a valores muito altos. E isso está relacionado com um risco maior de desenvolver hipertensão no futuro e também com risco de doenças cardíacas, né? Como infarto, principalmente. Ah, interessante. E uma coisa também, quando a gente faz o teste, tem o resultado, né? Tem algumas informações, tem a frequência cardíaca máxima que chega. Uhum. Aquela frequência cardíaca máxima, você considera ela mais talvez do que aquele do cálculo? Ou é a mesma questão? Tem que ter aquele valor numérico, mas tem que ficar atento em como você Assim, percebe o esforço. depende. Se a gente fizer um teste convencional, né, onde o critério de interrupção do exame é muito subjetivo do paciente, pode acontecer, às vezes, eu vejo muito isso porque eu trabalho com teste ergométrico. Às vezes o paciente tem medo de fazer um esforço muito intenso, então ele pede para Uhum. parar antes, né? Ele não chegou ainda no máximo dele, então pode acontecer e acontece dele não atingir uma frequência que ele atinge treinando na rua, entendeu? Sim, sim. Tá? E nisso, para prescrição de exercício, o melhor seria o cardiopulmonar, que daí a gente Perfeito. consegue, né, com a análise dos gases, que é um exame um pouco mais completo e por ter essa análise de gases, a gente consegue definir se aquele foi um esforço máximo mesmo, né? Se a pessoa realmente, pela parte metabólica, atingiu o máximo de esforço dela. E aí as zonas de frequência cardíaca, a frequência cardíaca máxima, elas são muito mais reais, tá? Perfeito. Porque no teste convencional acontece muito por essa questão muito subjetiva do paciente dele parar antes de ter atingido o esforço máximo. No ergospirométrico cardiopulmonar, a gente consegue até falar para o paciente assim, ó, dá para ir mais um pouco, entendeu? E dá uma estimulada. Vamos, Perfeito. vamos, vamos, para Tipo, ver fica se o tranquilo, paciente né? vai, entendeu? Porque a Porque gente tem pessoas vê que, pela análise metabólica que chegou ou não no máximo. sim, e tem pessoas que toleram um pouco, né, essa fadiga, esse estresse metabólico. Então, chegou numa situação desconfortável, mas ainda que daria para ser tolerada por mais tempo, a pessoa já para, né? E aí, onde você Isso falou, acontece bastante. se você conseguir avaliar isso e falar para ela, não, tá dentro dos parâmetros, tenta, sustenta, aí até é o fato da pessoa conseguir um pouco mais. Um pouco Deixa eu ver, o mais. Odair, o Odair colocou assim, ó, quando tem um valor muito alto de pressão. Tá. No esforço, né, no exame, principalmente, o que a gente avalia? É que no primeiro estágio ali do exercício tenha subido maior do que 18 por 12, tá? Então, a pressão saiu de um 12, 13, já pulou para 18 por 12 no primeiro estágio do exercício. Isso seria uma hiperreatividade da pressão arterial ou durante o exame atingir maior que 220 de sistólica, tá? Só que esse valor também ele já é um pouco controverso, assim, porque a gente não tem muito estudo nisso daí. E o que a gente sabe? Que subir a frequência cardíaca no esforço é normal, tá? E Sim. a pessoa que não sobe a frequência, essa sim é sugestivo de doença. Então, hoje a gente avalia muito também assim o quanto de esforço a pessoa fez e o quanto variou a pressão. Aí, então, o parâmetro vai variar muito de cada pessoa, né? Então, aí, às vezes, a gente pode até tolerar um pouco mais do que 220 quando a gente comparar esse delta do que saiu do repouso e chegou no esforço máximo e o quanto ela fez de esforço. Então, isso seria um padrão um pouco mais individualizado. Ah, perfeito. Eu tô E não lembrando tem um aqui, valor exato, né? sim, entendi. Eu tô lembrando aqui que teve uma aluna uma vez, quando eu estava dando aula presencial, que ela veio pedir uma prescrição para mim, na época de exercício normal, de musculação. Ela já veio com os 3 exames assim na minha mão. Aqui, professor, ó, eu fui no médico, vim fazer exercício, já vim com os 3 exames certinho. Aí eu caio nessa questão, né, de fazer o exame às vezes por fazer ou por achar que aquele exame é necessário para você fazer.
tal atividade. E a gente sabendo que você botou lá no Rios hoje, até achei bem legal. Né, você precisa ter algumas coisas que levem a você a fazer aquele tal exame para detectar tal coisa. Então, não é só porque o fato de você vai começar uma atividade, vai começar a correr, que você precisa ir no médico, pegar uma bateria de exame, fazer todos, para ver se realmente, como que você vai prescrever. Às vezes você pode começar uma atividade, caso você não sinta nada, nesse caso não tenha nenhum histórico, de forma leve, moderado, progressivo, e se por acaso você perceber alguma coisa durante a atividade, aí você investiga. Eu acho que é uma coisa muito de segurança. Ah, vou fazer exame para ter uma segurança e para não ter nenhum problema. Mas calma aí, não é muito bem assim, né? Antigamente Sim. as pessoas mais, assim, com mais idade tinha muito essa questão, né? Meus pais até hoje, já fez exame para saber? Tipo, claro, o exame ele mostra muito, mas não é só fazer exame por fazer, e não vai ser todo exame que vai me dizer aquele tipo de coisa que eu espero. Então, Sim. faça atividade física de forma controlada por um profissional e, se necessário, se você sentir alguma coisa que você já se conhece e sabe que não está dentro da normalidade, aí você pode procurar um profissional também da medicina para te auxiliar. E às vezes, de repente, vai no cardiologista, mas o cardiologista vai indicar para outro profissional. Então, assim, eu acho que é muito mais a sua sensação do quanto você se sente bem, à vontade na atividade, para aí você começar a investigar. Claro, corri sempre bem, de uma hora para outra você teve uma queda brusca, continuou se alimentando bem, rendimento caiu, alguma coisa pode ter acontecido. Aí você pode investigar também. Pode Sim. falar, doutora. Não, eu acho que é muito importante isso que tu falou, porque a gente hoje em dia chama muita atenção a isso, que essa avaliação cardiológica, ela não pode ser um impeditivo das pessoas começarem a fazer exercício físico, porque a maioria das pessoas não vai precisar obrigatoriamente passar por uma avaliação com o médico para começar a fazer um exercício físico, entendeu? A gente tem algumas situações, que foi até as que eu coloquei lá, em que é indicado passar antes com o médico, né? Principalmente se está tendo sintoma ou se já tem alguma doença cardíaca. Mas a imensa maioria das pessoas, ela não precisa desse impeditivo para começar a fazer exercício físico. E a gente sabe que o exercício físico é fundamental para a gente ser saudável, né? Perfeito. Não é o exame que determina que a gente é saudável, é a nossa vida, o nosso dia a dia. Perfeito, doutora. Acho que fechou bem. Exatamente isso. É o nosso dia a dia que vai dizer se a gente é saudável ou não. Exatamente. Eu queria só responder algumas perguntinhas aqui que veio aparecendo. Ó. A Luciana perguntou ali, ó. Qual a relação do perigo de uma pessoa subir uma ladeira bem íngreme, uma vez que ela tem pressão 12/8? Não, na verdade não tem perigo. 12/8 é um valor normal de pressão. Perfeito. Né? E também acho. a gente, pessoas que não têm doença, podem fazer esse tipo de esforço, não tem problema nenhum. E até as que têm doença, eventualmente vão poder fazer também. Concordo. Ó, a Rosalda perguntou ali. Queria entender melhor. Um esforço muito grande pode desencadear alguma doença cardíaca? Essa é uma pergunta muito boa, porque isso é, às vezes, um medo que as pessoas têm em relação ao exercício físico, né? E até em relação à morte súbita no atleta, né? Que é um tema muito polêmico e que, quando acontece, gera uma comoção muito grande, porque pensar aquela pessoa é saudável e morreu fazendo exercício. Perfeito. Tem que ficar bem claro que não é o exercício que causou aquela doença, né? Provavelmente aquela pessoa tinha uma doença cardíaca que ela não sabia e, associada ao esforço, ela desencadeou alguma arritmia, desencadeou alguma alteração que levou a uma morte súbita, levou a uma consequência grave. Então, assim, o esforço em si não é ele que causa doença cardíaca, né? É uma pessoa que tem uma doença que ela não sabe que ela tinha, ou às vezes ela sabe, e aí, associada a um exercício físico de alta intensidade, ela gerou um gatilho para ter alguma alteração cardíaca. Mas só o exercício físico, assim, a gente tem o coração de atleta, que é uma alteração fisiológica, normal do treinamento, esperado em quem treina muito, né? Mas aí atletas de alto rendimento. E nas pessoas que são esportistas, que praticam exercício físico de forma saudável, o exercício físico em si, ele não desencadeia doença cardíaca. É normalmente uma doença causada por outro motivo que, associada ao exercício, pode dar alguma alteração. Perfeito.
A Graça comentou, né? Quando o coração fica um pouco acelerado, é problema cardíaco. Complicado essa, né? Porque depende que momento que ele Depende. acelerou, né? Aham. Depende, assim, na maioria das vezes, né, o coração acelerado pode ser só um aumento da frequência cardíaca, não necessariamente é algum problema cardíaco, né? E esse aumento da frequência cardíaca, ele é esperado quando a gente faz algum esforço, até quando a gente fala demais, que isso também é um esforço, quando a gente está fazendo alguma atividade, quando a gente tem um estresse, quando a gente está num período de ansiedade, isso tudo pode aumentar um pouco a frequência cardíaca. E na maioria das vezes, o coração acelerado, ele é só um aumento da frequência cardíaca e não necessariamente uma arritmia. Ela colocou até depois ali, né, que é na corrida isso, né, no caso dessa Sim, sim. aceleradinha. E, Mas é, e acho que é o que você falou. uma coisa que as pessoas têm muito receio é em relação a passar esses valores de frequência máxima, né? Sim. Principalmente o valor da fórmula. Ainda está muito Isso, enraizado isso, né? isso é. Assim, isso a gente vê muito em exame, né? A gente passa da frequência cardíaca prevista. Se o ritmo do coração está normal, se a gente não tem nenhuma arritmia, se o paciente está bem e ele consegue continuar o esforço, a gente continua a avaliação. Isso não está Perfeito, fazendo mal para ele, isso é o normal dele. Aí, perfeito. agora, se a gente identifica uma arritmia, aí sim, a gente tem que parar o esforço e aí a gente tem que avaliar melhor, né? E Não, a maioria perfeito. das pessoas é só o normal, não é quadro de arritmia. Uma coisa que acontece quando tem arritmia, que aí pode as pessoas cuidarem, né? É assim, a gente ter uma elevação muito rápida da frequência cardíaca, valores muito acima do que seria esperado, e se está realizando esforço, parou e continuou alta, entendeu? Não Uhum. recuperou, principalmente no primeiro minuto. Então, isso seria um bom parâmetro para a pessoa ficar alerta e buscar o médico para fazer uma avaliação melhor. Perfeito, essa foi boa. A Carol, fala Carol, tudo bem? Quanto tempo? A Carol perguntou assim, ó, tem uma dúvida, tem bloqueio do ramo direito, isso tem alguma implicação em fazer atividade física? Bloqueio de ramo direito é uma alteração no eletro, tá? Que pode acontecer até mesmo em quem não tem doença cardíaca. Na maioria das vezes a gente vai sim fazer outros exames para descartar que tem alguma doença, mas muitas pessoas têm essa alteração e não têm doença cardíaca. E não vai ser um impeditivo de fazer exercício físico. Tem muitas perguntas assim em relação a algumas alterações. Ó, o Corre Max botou assim, ó, sopro no coração é impeditivo? Sopro é uma alteração no exame físico quando a gente tem alguma alteração em alguma válvula cardíaca. Então, assim, o sopro em si é uma coisa bem genérica, né? A gente tem 4 válvulas no coração. Só vai ser um impeditivo se a gente tiver alguma alteração moderada grave em alguma das válvulas. As alterações leves normalmente não são impeditivo, tá? Para fazer exercício físico. E as grave, com certeza é impeditivo, e aí tem que ter a orientação de tratamento. Sim. E moderado vai variar muito aí de vários critérios clínicos, dependendo de qual válvula está alterada. Perfeito, acho que deu para explicar bem. Ó, vamos seguir, tem bastante perguntinhas aqui, Juliana, acho que dá para a gente seguir nessas perguntinhas, né? Sim, pode Ó, ser. a Paula colocou assim, ó, que é uma interessante que já é sobre Covid. Como melhorar a palpitação pós-Covid? Exames excelentes. Como ter certeza que não é ansiedade? Essa é uma boa, né? Assim, o diagnóstico de ansiedade, né, ele vai, acho que é importante passar por uma avaliação com um psicólogo para ele poder avaliar se fecham os critérios, né, para esse diagnóstico de ansiedade. E a gente sabe que o Covid está relacionado, uma das complicações no que a gente chama de long Covid é a ansiedade. Tem muito distúrbio emocional relacionado com a Covid, então sim, tem que ser avaliado, tá? E tanto a ansiedade como o aumento da frequência cardíaca pós-Covid, que também é uma alteração que pode acontecer, o exercício físico ajuda muito. Só que
isso não é tão imediato, né? É um processo de Uhum. treinamento mais lento e a gente não tem como dizer exatamente quanto tempo vai demorar a melhorar. Até porque a gente ainda está aprendendo muito em relação à Covid também, né? Com certeza, com certeza. Acho que ainda tem muitas coisas para a gente entender e aplicar, né? Colocar em prática, assim. É claro que a gente quer que isso acabe logo, mas acho que ainda tem muita coisa para descobrir ainda, mesmo pós, quando acabar isso, se Deus quiser, mas muitas coisas que vão ser esclarecidas depois desse momento, né? Sim. Os resultados vão vindo ainda depois. Aqui, ó, a Cristina perguntou assim, Ju, poderia explicar um pouquinho sobre o VO2 máximo? Você pode falar um pouquinho disso. Tá. O VO2 máximo, ele é a capacidade que o nosso corpo tem, né, de transportar oxigênio aí no esforço máximo. E a gente já tem muitos estudos mostrando hoje que o VO2, ele é uma medida de saúde, não só em atletas, né? Ele mostra a nossa capacidade aeróbica, o quanto que a gente consegue fazer de esforço, principalmente Perfeito. no esforço máximo. Então, ele está relacionado com redução de mortalidade por todas as doenças, não só doença cardíaca, mas também até câncer, né? Então, assim, conforme a gente vai evoluindo num treinamento de exercício, e não só para competir, mas para a gente ter saúde, né? A gente consegue melhorar essa capacidade aí de oxigenação, e aí isso é um marcador de saúde e redução de risco de doenças. Então, quanto maior o nosso VO2, menor o risco da gente ter doenças e mais a gente vai viver. Então, por isso que ela é uma medida tão importante e também é muito utilizada aí para prescrição de exercício físico. Como você falou, ela era muito só vista, né, para prescrição de exercício físico. Acho que só praticamente antigamente, né, só os atletas que entendiam dessa nomenclatura, fora os profissionais. Hoje em Uhum. dia a gente vê a população falando disso, que, como você falou, ela já tem uma questão mais saúde e não Saúde. só, né, não só rendimento. Então acho Uhum. que foi uma boa pergunta, gostei. A Rosalda, essa aqui eu iria até responder. A Rosalda, minha aluna, falou assim, ó, eu fico mais cansado ao subir uma escada do que correr. Eu acho que essa é muito boa, né? Eu acho que é mais uma questão, Rosalda, de uma variação brusca, né, de estado, de você estar num repouso e subir um lance de escada, por mais que seja um movimento simples, mas gera esforço. Então, você ter essa alteração brusca, a frequência cardíaca vai subir rápido, a frequência respiratória vai mudar e gera aquela sensação, às vezes não é nem um cansaço, mas é uma sensação desconfortável porque você fez um lance de escada e até essa frequência volta. Eu costumo brincar muito, brincar assim, né? Eu escutei isso lá atrás da faculdade e olhava isso, que eu acho que é uma explicação bem coerente, assim, falando a grosso modo. O corpo, quando a gente faz uma atividade, e aí quando eu falo da corrida, quando a gente inicia uma corrida, ele não sabe se você vai correr fugindo de um cachorro, que isso tem que ser o seu máximo por 10 segundos. O corpo não sabe se você vai correr uma maratona, o corpo não sabe se você vai correr atrás de um ônibus, que pode demorar 1 minuto. Então, assim, ele se prepara sempre no início, sempre para o pior. Então, quando você faz uma atividade, né, uma mudança brusca, ele altera a frequência cardíaca, respiratória, e isso tudo gera algum desconforto Uhum. metabólicos. Então, essa subida da escada pode ser essa alteração e uma sensação desconfortável, mas não queria que seja um cansaço a ponto de falar assim, poxa, eu me canso ao subir. É uma variação de frequência que pode estar gerando algum certo esforço, mas não a ponto de ser um cansaço, a ponto de falar assim, poxa, preciso me preocupar porque estou cansando. Acho que não é muito por esse lado. E na corrida, quando você faz um aquecimento, você prepara o seu corpo, você acaba correndo, você entra no seu estado, no steady state, e você fica ali de forma confortável. Então, por isso que Sim. talvez seja mais confortável você correr durante Consegue 30 dosar mais a minutos, intensidade você também. consegue dosar e o corpo já passou por todas as variações que teriam que passar na fase do aquecimento. Então você entra num estado ali de estabilização e você corre confortável. Bom, Rosalda, valeu, obrigado pela presença. Solano, meu amigo, professor, consumo de estimulantes, pré-treinos antes da avaliação, pode alterar os resultados? Acho que sim. O que você Assim, acha? dependendo das substâncias que tem aí nesses pré-treinos, pode sim, porque eles podem fazer subir um pouco mais a frequência cardíaca, né? Então, pode ter alteração. E
se utilizar aqueles pré-treinos que têm anfetamina, que ainda são mais prejudiciais aí para a parte cardíaca, pode até ter algum efeito de arritmias, né? Então, pode sim alterar o resultado. Perfeito. Eu queria seguir aqui, ó. Valeu, Carol, agradeceu ali. Adma perguntou assim, ó, boa noite. Faço caminhadas e agora comecei com o treino em casa, mas estou sentindo um incômodo do lado esquerdo, próximo à orelha. Devo me preocupar? Assim, se isso é uma coisa que tu sente durante o exercício, né? Enquanto tu está fazendo o exercício e sempre relacionado com o exercício, sim, é uma coisa que é importante fazer uma avaliação melhor. Agora, se não é tão relacionado assim, pode ser assim, um dia seguinte, né? Aí às vezes pode ser uma coisa até mais muscular. Tem que caracterizar bem. Mas tudo que for durante o exercício e que em algumas pessoas pode até limitar o exercício físico, está indicado fazer uma avaliação complementar. Perfeito, Realmente. Juliana. Ó, o Paulo botou, Paulo César, beleza? Fiz um treino de 4 quilômetros com um pace de 3,27. Deu média de 180 batimentos. Alguns amigos em treinos mais leves chegam a 200. Isso é algum risco? Pelo que eu entendi ali, ele parece estar mais condicionado do que os amigos. Agora, o risco, né? O risco, eu não sei se é o risco para os amigos, né? Em relação ou a ele. O que você acha? Assim, é que isso pode variar muito, principalmente conforme a idade dessas pessoas, né? Perfeito. Por exemplo, assim, eu não chego mais a uma frequência de 200. Eu chegava quando eu era mais nova. E agora a minha frequência máxima fica em torno de 174. Então, se chegar a 200, é uma coisa que vai me chamar a atenção. Para Entendeu? você, sim, Então, perfeito. assim, Perfeito. isso varia muito. Uma das principais variações da frequência cardíaca máxima é conforme a idade, tá? E aí é aquilo que a gente já conversou antes. Se essa frequência não é nenhuma arritmia, se é o normal do coração, se é um coração saudável, isso normalmente não tem um risco, só pelo batimento estar alto, entendeu? Perfeito, eu concordo com você, concordo. Ó, Donizete, bem interessante isso aqui do Donizete. O coração tem uma quantidade X de batimentos em toda a vida. Chegando próximo dessa quantidade, ele para? Essa pergunta é Não, bem interessante. não, não. Assim, a gente tem células no coração, né, que elas geram esse impulso elétrico que faz os batimentos cardíacos e elas podem, com o tempo, com o envelhecer, ficar doente, né? E aí gerar arritmias, principalmente o que é muito comum não, mas é mais frequente em idosos, né? Às vezes precisar colocar marca-passo. Isso por causa dessas arritmias que são do envelhecimento do nosso sistema elétrico. Então, assim, pode sim, quando a gente chega numa idade mais velha, acontecer de ter alguma arritmia por causa disso. Mas não é porque ele tenha uma quantidade X de batidas da vida, né? É por um envelhecimento desse sistema elétrico que vai deixando ele um pouco doente e aí pode gerar algumas arritmias que no futuro venham precisar aí de marca-passo, principalmente. Perfeito. Eu queria agora, Juliana, passar um pouquinho. Eu sei que tem mais algumas perguntinhas ali. Galera, se caso a gente não consiga responder tudo, você pode mandar para mim pelo direct. Eu acho que a doutora Juliana também não se incomodaria de receber algumas perguntas para complementar. Eu queria entrar um pouquinho na questão mais direta do Covid. E aí a Carol fez uma pergunta aqui interessante, que é uma das mais perguntadas, assim, pelo menos para mim, em relação à corrida, né? Cadê? Sumiu aqui. Ela botou assim, correr de máscara pode fazer algum mal? Tipo, prejudicar a saturação. Então, a gente queria entrar agora nessa questão. Como que você vê, que a gente sabe que uma das formas de a gente prevenir, né, esse vírus é o uso da máscara. É claro que a gente vai fazer isso. Mas até que ponto você acha que a máscara ela pode atrapalhar, ela pode ser maléfica em relação à prática da atividade física com ela? Até que ponto você acha que a gente poderia, de repente, buscar um lugar, um ambiente aberto, isolado de pessoas, e fazer sem a máscara, do que colocar e praticar essa atividade com máscara? Como que você vê essa questão da máscara?
Assim, eu me lembro logo que começou toda essa questão aí, o ano passado, eu já fui direto procurar o que tinha de estudo com máscara. E na época não tinha praticamente nada, né? Com Sim. exercício e máscara. Ao longo desse ano aí, já foram realizados vários estudos para avaliar se realmente aqueles boatos e teorias de que podia ter retenção de CO2, cair a oxigenação pelo uso de máscara. Então, já foi avaliado isso em vários estudos, né? E nenhum estudo comprovou que haja retenção de CO2. Então, não faz retenção de CO2, tá? E também não tem queda de saturação. A única máscara que realmente mostrou um pouco de alteração foi a N95 que é a PFF2 também. São aquelas máscaras que a gente usa mais em ambiente hospitalar, agora o pessoal tem usado mais também no dia a dia, porque com essa nova cepa, enfim, aumentou o risco, né, de transmissão. E essa máscara realmente ela não é indicada para fazer exercício físico. Já vi algumas pessoas na rua fazendo, mas ela não é uma boa opção para fazer exercício físico, tá? As outras máscaras, a princípio, não mostrou nenhum malefício em relação ao uso da máscara no exercício. A questão é, a gente sabe como que o vírus é transmitido, né? Principalmente, então, contato próximo com as pessoas, né? Ambiente Sim. com muitas pessoas e prolongado. Então, como tu falou, se a gente escolhe ir correr num lugar totalmente vazio, esses dias me fizeram perguntar, eu estou numa trilha. Se está numa trilha e não tem mais ninguém, com certeza tu pode baixar a máscara, porque não vai, o vírus não está no ar, assim, sendo transmitido o tempo inteiro, né? Ele é transmitido de pessoas para pessoas. Se a gente está num ambiente fechado, cheio de gente, aí sim o vírus pode estar no ar. Mas num ambiente aberto, que tu está sozinho, não tem da onde tu pegar o vírus, entendeu? E aí realmente não há necessidade de usar máscara. Agora, sim, se a gente está em São Paulo, o pessoal corre em volta do parque, agora que o parque está fechado, um monte de gente se cruzando o tempo inteiro, aí realmente é mais indicado usar a máscara, né? Ah, perfeito. Isso, né? No caso aqui do Rio também tem as orlas que ficam bem movimentadas para a prática da corrida. É muito essa questão. É um ambiente aberto, mas até que ponto esse ambiente aberto ele não pode levar? Porque existe, né, o cruzamento das pessoas, né, as pessoas falando. Ou tu enfim, tá correndo atrás de uma pessoa o tempo inteiro, né? O pessoal correndo em grupo, ali sim pode ter, principalmente se for um treino muito prolongado, né? Não, então, perfeito. Então, essa questão da máscara que você falou, pode ser feito uso dela na atividade física, que você não vê um problema. É claro, tem a questão de desconforto, mas aí é uma outra questão. Sim. Agora, problemas, né, de você ter... E até uma coisa assim, os testes de esforço hoje, o teste ergométrico convencional, aquele que não usa máscara, ele está sendo feito com máscara, né? Com essas máscaras cirúrgicas. Então, a gente não tem visto nenhuma alteração e em alguns lugares onde eu trabalho, a gente faz comparativos com exames prévios, porque tem paciente que faz todo ano lá no mesmo laboratório. Perfeito. Então, a gente não tem visto diferença grande assim de um exame para o outro, do ano anterior para agora, tá? Feito sem máscara e com máscara. Em relação à frequência cardíaca, também não tem visto uma mudança de padrão aí. E é muito mais uma percepção de desconforto mesmo, principalmente por a máscara entrar dentro da boca quando puxa o ar, né? Eu não uso máscara, não vou dizer que é a coisa mais confortável do mundo, que não é. Não é. Mas realmente é muito mais por essa percepção de desconforto do que por alterações cardíacas ou de oxigenação, enfim. Não, perfeito. Porque eu trabalho em academia ainda e lá o uso é obrigatório, não tem jeito, né? Um ambiente mais fechado. E aqui no Rio a gente está fechado para as aulas coletivas, né? Então, as aulas coletivas eu não tenho dado aula, mas até 2 semanas atrás estava tendo. Então, assim, as pessoas sempre comentam isso, né? O argumento é, mas faz mal, então melhor baixar a máscara, não faz mal. Então, assim, é claro que tem a questão do desconforto, que eu sei que é desconfortável, eu sei que é. Assim, eu particularmente, eu
quando eu faço meu treino de força, ok. Agora, treino aeróbico na esteira, por exemplo, treino muito forte, treino de tiro, eu não É. consigo me dar muito bem, assim. Aí eu tento usar uma mais fina, tento usar essas descartáveis, mas geralmente eu uso de pano, normal. Uhum. Mas, assim, pra mim é ruim, mas tem pessoas que toleram bem, tem pessoas que usam, Sim. ficam com a máscara, assim, sem tirar um segundo, faz o treino de spinning e super bem. Então, é muito da adaptação também da pessoa em relação à máscara, né? Eu E acho a assim qualidade, né? realmente, assim, para treinos de tiro, eu vou dizer, eu não fiz nenhum treino de tiro com máscara, porque eu tenho o privilégio, né, de ter uma esteira isolada no meu prédio. Então, a gente consegue, como ela tá sozinha, só ela ali, quando usar aquela esteira, fazer sem máscara. E eu não cheguei acho que eu cheguei Perfeito. a fazer um ou dois treinos de tiro na rua, assim, com máscara. Realmente é muito pior. E aí, acho que vai muito daquilo que a gente falou, percepção também de cada um. E, Sim, sim. infelizmente, o momento pede, né? Tá muito ruim o nosso momento atual, então a gente vai ter que adaptar e, às vezes, diminuir a intensidade e aí, paciência, né? Não tem jeito. E mais uma perguntinha, uma questão para a gente ir mais ou menos ir finalizando esse nosso assunto. Juliana, em relação à pessoa que já teve o Covid, vamos Uhum, botar uma pessoa que teve, vamos botar assim, passou os 15 dias, então ela está com 20 dias já. uhum, Como que ela pode retornar para a atividade física? Ela tem que ter um aval do médico, ou é uma questão dela se perceber se ela já está bem? E como que é esse retorno para ela? Você acha que ela já pode voltar na mesma intensidade, ou ela precisa realmente voltar numa intensidade mais baixa? Eu digo isso porque tem pessoas que tiveram o Covid e sofreram por isso, tiveram uhum, consequências, e tiveram pessoas que passaram bem. Então, assim, uhum. é diferente o retorno para a atividade física daquela que Sim. passou bem pelo Covid e que não passou bem. Como que você vê essa questão? Assim, a gente sempre tenta dividir entre como é que foi essa apresentação do Covid, né? Se foi um quadro leve, moderado ou grave, ou às vezes até assintomático. Então, os casos leves e assintomáticos, eles vão ser mais tranquilos aí esse retorno, né? E a pessoa pode até começar já uma leve intensidade aí, até moderada, sem precisar necessariamente já ter feito a avaliação com o médico. Agora, se a gente já teve um quadro um pouco mais exuberante, assim, o que acontece muitas vezes, vários dias com febre, né? Uhum. Dor no peito, dor para respirar. Isso precisa de uma avaliação cardiológica antes de voltar a fazer exercício físico, tá? E a Perfeito. gente indica principalmente, sim, depois de 14 dias assintomático, para passar nessa avaliação e aí retomar a fazer o exercício físico. Os testes de Ah, legal. esforço, tá? Eles estão. A gente tem a orientação de fazer 30 dias após o diagnóstico. Então, de qualquer jeito, para fazer esse tipo de exame, a gente tem que esperar um pouco, né? Os laboratórios. A gente tem essa orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também os laboratórios Perfeito. estão com essa exigência aí, até para a gente, às vezes, não pegar uma fase muito aguda e ter uma alteração mais grave por causa disso, né? E depois a parte de como retomar, né? Então, tem que ser uma coisa um pouco mais leve, reduzir volume, né? E intensidade, e também tempo de recuperação, né? Então, assim, se eu treinava todos os dias, nas primeiras Sim. semanas, vai reduzir também o quanto vai fazer de treino, né? E aí aumentando gradual. Aí, tu como treinador já tem essa orientação muito melhor do que a Esse gente médico. feeling, né, esse feeling de conhecer também a pessoa. Eu tive alguns alunos que voltaram a correr agora e eu fui por esse caminho, assim, eu falei, cara, por segurança e até para a gente entender como vai ser o retorno, assim, cai volume e intensidade. Acho que Uhum. não tem muito para onde correr, cai volume e intensidade, Volume e intensidade, sim. volta a correr, assim, volta a correr. Ah, vou fazer os treinos, cara, volta a correr, corre, vê como você vai se sentir, vê como seu corpo vai Uhum. responder no dia seguinte, como que ele vai responder 2 dias depois.
E aí foi, eu tive aluno já final do ano passado, esse ano. Então, assim, tiveram retornos legais, assim, foram progredindo legal, mas eu vi que em 2, 3 semanas ali a gente foi bem cauteloso, tanto por parte deles, teve alguns alunos que ainda tinha muita tosse, ainda sentia alguns desconfortos Então, pós, alguns alunos que não sentiram nada, mas assim, ainda um pouco de cautela, né? Tipo, já sim. tive, fica aquela coisa. Então, assim, a gente foi bem cauteloso naquelas 2, 3 primeiras semanas ali. E eu vi que depois a gente conseguiu progredir bem. Mas a questão do volume e intensidade, realmente, eu preferi cair por segurança. E eu Sim. acho que, né, por cautela, eu acho que não tinha por que O voltar momento é de ter forte. cautela, né? E sempre chamar a atenção de que nesse retorno, se a pessoa tiver qualquer sintoma de dor no peito, Sim, achar que está cansando demais, né? Óbvio que perde condicionamento. Isso a gente tem visto, principalmente a gente faz avaliação cardiopulmonar, tudo. A gente tem visto uma queda de VO2 importante. Primeiro porque fica, às vezes, um mês parado, né? E nisso já exato. pode ter uma queda de rendimento. E segundo, porque, às vezes, até aqueles quadros em que a gente achava que era um quadro mais leve, que não precisou internar, tem comprometimento do pulmão. Só que, às vezes, não fez exame na fase aguda, né? Faz depois. Então, isso vai gerar, assim, um descondicionamento e uma piora de rendimento aí nesse início. E aí tem que ter Perfeito. calma. É isso que eu ia falar agora. Eu ia fechar exatamente isso. Eu acho que a palavra é essa, ter calma para o retorno. Eu acho que se você teve o Covid, eu acho que tem que ter essa cautela nesse retorno, sem querer voltar do jeito que parou no último dia do treino. Eu acho que nessas 2 semanas de retorno tem que ter cautela para ver como o corpo vai responder. Sentiu que ele está respondendo bem, você vai dando mais estímulo conforme ele vai aceitando. Mas eu acho que, pelo menos falando de corrida especificamente, pensar em planilha, aquela última planilha, aquele último treino, você não volta nele ainda. Você vai reduzir Sim. volume e intensidade para que você possa respeitar o seu corpo e entender como está o retorno. Fez uma Exato. semana, fez 2 semanas e tá respondendo bem, a gente pode voltar naquela estratégia anterior, ver se não caiu o rendimento também e bola para frente. Mas acho que a calma, a paciência nesse retorno, acho que é fundamental. Porque senão pode Bom, acontecer também pode de falar. ter. Assim, a pessoa vai tentar e aí vai se frustrar. Isso aí Sim, vai ser pior perfeito. também. Perfeito. Além disso, além dessa questão. Galera, eu acho que a gente está aqui já encerrando, a gente já bateu aqui praticamente uma horinha. Poxa, doutora Juliana, eu queria te agradecer mais uma vez, assim, eu já te agradeci antes, mas agora eu quero te agradecer mais uma vez. Acho que foi um papo, assim, Muito super legal. valioso, né? Muito legal para a gente, para os corredores. E eu acho que esse link, né, do treinador com o médico hoje em dia está muito forte. Eu acho que essa questão dessa troca de informação está muito bacana. Eu acho que só quem tem a ganhar são os corredores, são as pessoas que Sim. estão assistindo a gente. Então, assim, obrigado por ter aceitado esse convite mesmo, de coração, muito obrigado. E sempre que quiser, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá? E se quiser fazer algumas considerações finais. Não, eu também, assim, obrigada aí pela oportunidade. Eu acho que essa troca é muito importante, é muito legal, né? E eu estou à disposição também, se ficou ainda alguma dúvida aí, o pessoal pode me mandar lá. Eu sempre abro também caixinha de pergunta, então estou Perfeito, é sempre respondendo verdade. as dúvidas aí do pessoal. Galera que ainda não segue a doutora Juliana, pode seguir lá, que ela sempre faz caixinha de pergunta mesmo, ela responde mesmo. Então, assim, pode ficar à vontade para perguntar para ela. E galera também que está aí, que não me segue ainda, me segue lá, que eu sempre posto Isso. bastante conteúdo importante, legal, assim, interessante para os corredores. Eu acho que é sempre bom a gente estar transmitindo informação. Então, passar aí informação boa é o que a gente está precisando atualmente, né? Então, pode ir lá no meu feed, que tem bastante coisa. E Pode falar. agradecer aí todo o pessoal que participou bastante, esteve aí com a gente, Boa, né? bastante pergunta. Teve até umas perguntas que a gente não conseguiu Não responder, galera, consegui mas responder. depois vai lá no nosso direct, tá? Se for alguma coisa, pode perguntar para mim. E se eu também não souber responder alguma coisa, passo para a doutora Juliana e vice-versa. A gente vai fazendo essa Isso. troca. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Toda quarta-feira eu estou aqui para a gente fazer um bate-papo. Ou vou estar sozinho, vou estar com algum convidado, mas a gente vai estar sempre aqui falando de coisas boas, sempre relacionado à corrida. Doutora Juliana, obrigado mais uma vez. Uma boa noite para Obrigada. vocês. Até uma Boa próxima. noite. Galera, valeu. Tchau, tchau. Tchau.